Viva, o meu nome é Samuel Lourenço, sou autor do blog Blogtrónica. Hoje decidi fazer um vídeo em jeito de tutorial acerca de como criar uma app image com o Linux Deploy Qt. Este é um processo que eu vou utilizar no futuro, quando lançar uma nova aplicação. Vou lançar também a app image correspondente, para além do fecheiro targz usual contendo o código-fonte. Vou fazer este processo debaixo do Kubuntu 16.04 LTS, que é uma versão antiga do Kubuntu, isto para garantir compatibilidade com sistemas operativos Linux mais antigos, para além dos mais recentes. Isto é sempre aconselhado. Eu já agora passo então a mostrar as propriedades do sistema operativo. Vou aqui a About System. E a versão é a Kubuntu 16.04. A versão do Qt é 5.5.1, que é a versão do Qt que vai ser utilizada para fazer a compilação do programa em si. A versão do kernel é 4.4.0 e o sistema é de 64 bits. Portanto, eu vou gerar então a app image para 64 bits só. Eu não vou fazer este processo para 32 bits, isto também porque não interessa fazê-lo. E se eu quisesse fazer, seria um processo mais complicado, porque teria que compilar o próprio Linux Deploy Qt, uma vez que só existe um programa compilado para 64 bits, isso é sempre complicado. Não vale a pena no momento atual fazer isso, uma vez que a maioria das máquinas existentes no mercado é de 64 bits, portanto não vale a pena dar suporte para 32 bits. Primeiro vou começar então por fazer o download da aplicação, aliás que já o fiz, mas pode ser feito através deste link, Releases, e depois através deste link que está aqui. Eu já fiz o download e já dei permissões de execução, como pode ver. Portanto, esta será então a aplicação, ela própria, uma app image, que será utilizada para gerar a app image. Portanto, a app image será gerada a partir de uma aplicação que eu vou ter que compilar primeiro. Vou então começar por extrair este fecheiro. Este fecheiro é um targz contendo o código-fonte para uma futura versão do ITUSB1 Manager. E a razão pela qual estou a utilizar uma versão que ainda não foi lançada é porque as versões atuais não incluem dois fecheiros que são necessários à criação da app image. Um deles é o ícone em si, que é este PNG que está aqui. Este fecheiro ainda não é incluído nas versões atuais, ou seja, na versão 1 e na versão 2, não está incluído nessas versões. O outro fecheiro é este fecheiro que está aqui, que é um ponto desktop. Também é necessário para fazer a geração da app image. Eu vou abrir então o fecheiro para explorar o conteúdo. Portanto, as linhas mais importantes é a linha exec, que é, no fundo, reflete o comando que é chamado, e a linha icon, que é o nome do fecheiro do ícone, mas sem a extensão e sem o caminho. Portanto, corresponde então a este fecheiro que está aqui. Vou então começar por compilar a aplicação localmente. Não me interessa instalar, ou seja, não vou seguir o processo de instalação normal que acarreta a invocação deste script. Vou simplesmente compilar dentro desta pasta, apenas porque me interessa gerar a aplicação. Vou então fazer cd para a pasta downloads ITUSB1 -mngr, pasta src, e já estou então na diretoria. E para compilar o programa tenho que invocar dois comandos. Um que me vai gerar o makefile, que é o qmake, e o outro para compilar o programa. E
Vou então começar por fazer o keymake. Pode então observar que vai aparecer aqui um fecheiro makefile. Portanto, carrega em Enter. O makefile foi gerado. E vou fazer então o make. Posso fazer make e dar Enter, ou então fazer make all, é indiferente. Neste momento então a aplicação está a ser compilada. A aplicação é então este fecheiro, já está provavelmente com permissões de execução. Portanto, se eu for aqui às propriedades já agora, eu tenho 156 capas, isto é importante, pois a PIMAGE será muito maior, uma vez que já vai incluir todas as bibliotecas. Se eu executar este executável, a aplicação abre como seria de esperar. Eu já agora peço então para notar no aspecto com que ela aparece agora. Posso fazer aqui um LDD ao executável que eu acabei de gerar, para então ver quais são as dependências que este executável vai evocar. Para isso faço LDD ./it usb1 -mngr, o ponto barra quer dizer que é um fecheiro local, e estas são as dependências que o IT USB1 Manager vai precisar. Portanto, no momento atual, se eu simplesmente comprimisse este fecheiro e exportasse, copiasse ou executasse noutro sistema operativo Linux, não seria garantido que a execução fosse bem sucedida, porque o sistema operativo-alvo pode não ter estas dependências todas. Nesse caso, então, o que é que eu vou fazer? Vou girar a AppImage. Para fazer isso, tenho então que retroceder duas diretorias, ir para a pasta Downloads. Portanto, na pasta Downloads é onde eu tenho o Linux Deploy QT. Nesse caso é a AppImage, e é esta AppImage que eu vou utilizar. Vou então começar por invocar esse comando. Basta-me escrever o Linux e dar tab. Portanto, tenho aqui os argumentos que o Linux Deploy QT vai necessitar. Um deles é o nome do executável, já com o caminho, ou em alternativa o nome do desktop file, que é o ponto .desktop. Eu vou fazer pelo segundo método, porque o primeiro método vai acarretar mover ficheiros, ou seja, eu vou ter que ter o ícone, que este ficheiro está aqui, e para além disso o ficheiro .desktop copiados para esta diretoria que está aqui, que é a mesma diretoria onde está o IT USB1 -mngr, ou seja, tem que estar os três ficheiros ao mesmo nível. No entanto, se eu indicar o nome do ficheiro desktop, que aliás é um método que é recomendado, portanto está aqui um exemplo na página do projeto no GitHub. Portanto, peço perdão já agora. Cá está, portanto, é o Linux Deploy QT. Neste caso eles estão a usar um executável com um nome diferente. Estão a indicar simplesmente o nome do ficheiro de .desktop, que é o que se deve fazer, e é o que eu vou fazer, mas vou incluir aqui outras opções. Eu quero gerar uma AppImage, vou ter que incluir esta opção, AppImage, vou ter que incluir a opção como argumento. Vou também incluir plugins extra para dar suporte a ícone e a temas. Esse processo está aqui descrito cá em baixo. Vou ter que incluir então esta opção como argumento. E vou ter que incluir também a opção Verbose, porque quero ser avisado
de tudo o que está a acontecer. Neste caso, quero apenas os jogos normais, ou seja, vou incluir esta opção verbose igual a 2 e vou então passar por escrever o comando para então gerar a AppImage. Portanto, neste caso, vou então primeiro colocar o caminho para o fecheiro.desktop que está na pasta MISC. Portanto, IT USB 1-mngr, posso dar aqui um tab, src MISC e o fecheiro em si é o IT USB 1-mngr.desktop. O argumento a seguir é este que está aqui, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Depois vou precisar de colocar mais esta opção, Ctrl C, Ctrl Shift V. E por último vou aplicar a opção verbose, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V e pôr igual a 2. Vou confirmar que isto está tudo correto. Portanto, tenho aqui o nome do executável, o primeiro argumento é o caminho e o nome do fecheiro do desktop, a opção AppImage, a opção Extra Plugins e a opção verbose igual a 2. Faço então um Enter para gerar a AppImage. Mas antes de mais, esqueci-me aqui de uma coisa, vou só confirmar aqui uma coisa. Portanto, vou aqui à pasta Sources para mostrar o que é que acontece durante a geração. Faço aqui um Enter. Portanto, estão a ser aqui gerados vários fecheiros. O fecheiro desktop, pode reparar que já foi copiado para a diretoria Sources, que é onde está o executável. Estão a ser também incluídas as bibliotecas e os plugins. O próprio executável, aliás, também foi alterado. Portanto, se eu for aqui à hora de modificação, vejo que acabou de ser modificado. Aliás, isto parece que foi subscrito, porque a data de criação e a hora é a mesma também. Este processo não demora muito tempo, aí é muito simples. Aliás, indicando o caminho para o fecheiro desktop, não é preciso fazer nada. Basta apenas colocar os argumentos e executar, não é preciso estar a transladar fecheiros de um lado para o outro. Portanto, neste momento, eu vou criar então o AppImage, que é esta que está aqui. Portanto, acabou de criar. Já agora, a título de curiosidade, vou mostrar o que é que acontece quando eu executo o executável que foi modificado. Portanto, como pode ver, o aspecto já não é o mesmo. No entanto, se eu for a ver o tamanho, vejo que ainda não tem todas as bibliotecas necessárias. Aliás, posso mostrar isso com o LDD, portanto faço aqui um LDD novamente. Portanto, este será o nome do executável. E vejo então que as bibliotecas aparecem todas listadas. Se eu fizer o LDD à AppImage, portanto a AppImage será LDD ITUS e começa tudo em maiúsculas, portanto será este o nome. Já agora confirmar. Portanto,
Em termos de tamanho de fecheiro, é de 24,9 megas. Se eu executar, de facto é aquele aspecto da aplicação que eu acabei de executar, não foi a mesma que foi compilada. Portanto, vou fazer então o LDD, a AppImage, e o LDD retorna-me que a AppImage não é um executável dinâmico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as bibliotecas foram incluídas e que não existem dependências. Portanto, posto isto, tendo a AppImage já gerada, vou então, peço desculpa, houve aqui um bug. Isto é típico do Ubuntu 16.04. Portanto, resumindo, tendo então gerada a AppImage, resta-me então testá-la em vários sistemas operativos. Vou começar por testar no Ubuntu 20.04 LTS, que é a versão LTS mais recente do Ubuntu. Vou também testar no Ubuntu 20.04 LTS para mostrar que o aspecto não depende do sistema operativo onde está a ser corrido. E por último vou testar no Debian 6.0, que é um sistema operativo antigo, também para testar que de facto a AppImage que gerei é compatível com sistemas operativos mais antigos. E este foi o motivo pelo qual eu gerei a AppImage debaixo do Ubuntu 16.04 LTS. Como poderá confirmar, estou no Ubuntu 20.04 LTS. Tenho a AppImage pronta para executar, já com as permissões de execução. Portanto, este foi o ficheiro executável que foi gerado anteriormente. Em termos de sistema, tive que criar regras de acesso para o ITUSB1, senão a aplicação não veria o dispositivo, não seria possível operar o dispositivo com a aplicação. Portanto, para isso tive que ir dentro da diretoria /etc/udevs/rusd e criar este ficheiro que contém as regras. Se eu fizer aqui o nano 70 tab para ver o conteúdo do ficheiro, portanto vejo então que tenho aqui permissões de acesso. O 10C4 é o Vendor ID ou VID, 8C96 refere-se ao PID ou Product ID e o modo 0666 é com permissões de leitura e escrita para todos os utilizadores. Ctrl X. Posso demonstrar também que não tenho a aplicação instalada no computador pelos meios normais, ou seja, não foi instalada através do script de instalação, só tenho AppImage. Portanto, se eu for aqui ao disco rígido, na pasta USR, de subdiretoria local e subdiretoria bin, vejo então que não tenho aqui qualquer executável. O executável normalmente seria instalado aqui. Se eu for aqui ao sources, também vejo que não tenho aqui nenhum código-fonte. Portanto, vou então abrir a aplicação, a AppImage, faço um execute, seleciono o dispositivo, neste caso só tenho um instrumento de teste ligado ao computador, que é tem este número de série, faço o open e se eu fizer um attach, vejo então que a pen que está ligada ao dispositivo, ao ITUSB1, vai enumerar. Segue-se então o teste e demonstração do funcionamento da AppImage debaixo do Ubuntu 20.04 LTS, conforme poderá ver aqui. Portanto, eu neste caso já tinha instalado previamente o ITUSB1 Manager versão 3.0 Alpha. Aliás, está aqui o ficheiro targz e está aqui o ficheiro zipado. Posso inclusivamente abrir aqui a aplicação só para mostrar o aspecto. Como poderá ver, o aspecto está mais em linha com a UI do Ubuntu, inclusivamente no tamanho das fontes e no aspecto das mesmas.
No entanto, se eu executar a AppImage novamente já está com permissões de execução. Se eu executar a AppImage, vejo então que tem o aspecto que tinha anteriormente quando a mesma foi gerada no Kubuntu 16.04 LTS. Portanto, eu vou então abrir o dispositivo que já está enumerado no computador. Neste caso não tive que criar regras de acesso nem nada, porque as regras já foram criadas durante a instalação. Portanto, não tenho que fazer nada em termos de sistema. Vou fazer então um attach e novamente a pen que está ligada ao dispositivo enumera. Bom, cometi um lapso quando referi anteriormente que ia testar a AppImage por último na versão 6 do Debian, afinal o que eu tenho instalado é a versão 8, como se pode ver. Portanto, à semelhança do que aconteceu anteriormente, já tenho a AppImage preparada com as permissões de execução. À semelhança do que aconteceu no Ubuntu, já tinha previamente instalado a versão 3.0 Alpha do ITUSP1 Manager, que aliás posso abrir. Instalei-a apenas para testar como é que a instalação corria, uma vez que este sistema operativo já é antigo, portanto tem que dar suporte também a sistemas operativos mais antigos em termos de instalação. Portanto, se eu abrir aqui a caixa do dispositivo, vejo que as caixas dos grupos não estão visíveis, os limites. Isto está mais ou menos de acordo com o aspecto do Debian. No entanto, se eu abrir a AppImage, e novamente vou selecionar o dispositivo que está ligado à máquina, vejo que o aspecto mantém-se de acordo com o AppImage que foi gerado. Portanto, o aspecto mantém-se mais ou menos consistente. Vou então fazer um attach para confirmar que está tudo a funcionar. Houve aqui um erro. Isto deve-se ao facto de eu estar a correr numa máquina virtual. Se eu fizer um detach, a pen deixa de estar enumerada. Posto isto, da minha parte é tudo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se tiver alguma questão que queira colocar, disponha que eu responderei e até uma próxima.